Levante suas mãos. Pai, nós declaramos que tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem do Senhor. Nós louvamos o Teu nome, porque como nós aprendemos, nós não temos o controle de nada. O Senhor tem o dom da vida, mas o Senhor também é quem dá, é aquele quem tira. E nós louvamos o Teu nome porque nós estamos cheios de vida, nós estamos cheios do Teu Espírito Santo. A atmosfera nesse lugar é palpável a Tua presença, e nós louvamos pela bênção e pelo privilégio que nós temos de estar na Tua casa. Tu és santo, 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 e nós louvamos o Teu nome. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor se faz presente nesse lugar, e nós nos sentimos agradecidos por estarmos aqui sendo ministrados pela Tua doce presença. Nós louvamos ao Senhor por cada dízimo, por cada oferta, e declaramos que cada semente plantada no Teu altar vai germinar, vai crescer a 100 por 1. E nós louvamos o Teu nome para uma igreja próspera, uma igreja que entendeu o Teu chamado e que é livre em abençoar e também em receber as bênçãos do Senhor. Nós louvamos o Teu nome e com o coração agradecido, nós Te aplaudimos em nome de Jesus. Se você está feliz, dê o melhor aplauso a Ele, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Dê uns 3 abraços aí em quem está do seu lado. Faz um elogio, fala como você está bonito, como você está cheiroso, cheirosa. Se não tiver tanto, pelo menos elogia profeticamente, entendeu? Que ele vai estar cheiroso, que ele vai estar bonito, que ela vai estar bonita. E aí você pode sentar no seu lugar. Que alegria, que privilégio trazer uma palavra para vocês essa noite, meus irmãos em Cristo. Como a Beli falou, os nossos pastores estão voltando de Porto Seguro, num congresso de resgate da nação. Quantos aqui têm o desejo de ir para Porto Seguro? Mas não é só para a praia não, para o congresso também. Levante sua mão bem alto. Eu quero declarar aqui em nome de Jesus, só quem levantou a mão vai para Porto Seguro ano que vem com a gente, participar do congresso de resgate das nações e também aproveitar a praia, né, irmão? Que ninguém é de ferro, né? Dá mais um aplauso aí ao Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí em Jonas, capítulo 1. Eu quero ministrar uma breve palavra ao seu coração, algo que Deus ministrou ao meu coração nessa manhã. E eu confesso para você, enquanto você vai abrindo aí, que meu coração estava partido até agora há pouco, porque meu coração já estava desesperado, porque a nossa pequena Sara, de apenas 40 dias, está chorando desde ontem com cólica. E aí a Beli vem contar o testemunho do Isaac, e eu falei, nossa, isso não é nada, né, cólica. Meu Deus do céu, o que é cólica, né? Mas eu estou aprendendo o que é ser pai, e às vezes dá vontade de tirar a dor dos nossos filhos e colocar na gente, né, Horta, não é ser? Mas, como a Beli ministrou aqui, nós não temos o controle de nada. E aí a pastora mandou uma mensagem falando, Rô, se você quiser que eu peça para outra pessoa ministrar, não tem problema. E aí eu pensei, falei, eu não posso perder essa oportunidade, né? E como eu não posso fazer nada, né, Beli? Como eu não tenho controle de nada, como eu não consigo tirar a dor da Sara e colocar em mim, então eu vou servir ao médico dos médicos e ele cuida da minha casa, amém? Você crê nisso? Você crê que enquanto você está aqui, Deus está cuidando dos seus familiares, aqueles que estão desviados, aqueles que vão voltar para a casa do Senhor, aqueles que nunca ouviram falar do Senhor, Deus está alcançando eles agora, nesse momento, em nome de Jesus. Se você abriu aí em Jonas 1, eu quero ler apenas 2 versículos com você, o versículo 2 e o versículo 3, que diz o seguinte: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, morada de Ninos, e pregue contra ela, pois a sua malignidade subiu à minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir. Repete comigo, fugir. Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isso é, jaspe amarelo. Descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa, encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Yahvé. Provavelmente você já conhece a história de Jonas.
é um texto muito pequeno, de apenas 4 capítulos. E eu imagino que a ideia de trazer somente 4 capítulos, somente a parte errada, somente a parte em que Jonas falhou, é um grande ensinamento para mim e para você nessa noite. Quantos aqui já falharam ao tomar uma decisão? Eu precisaria levantar os meus pés e as minhas mãos, mas eu deveria sentar aqui para calcular quantas decisões erradas eu já tomei, quantos vacilos com Deus eu já causei, e você também não deve ser diferente. Mas Jonas aqui, ele decide tomar uma decisão contra a vontade de Deus, e esse texto ele vai evidenciar 3 fases que Jonas viveu, para que ele tomasse essa decisão. E da mesma forma que Jonas errou, da mesma forma que Jonas falhou ao tomar uma decisão crucial para a vida dele, eu e você também falhamos por algumas vezes, mas com o erro de Jonas, nós vamos aprender com essa história o que fazer e também o que não fazer. E se você está vivo, dá um cheiro no irmão do seu lado, vê se ele está vivo. Pode ser que ele esteja com um cheiro de morto, mas se ele está respirando é porque ele está vivo. Se você está vivo, meu irmão, com certeza em alguma dessas fases você está vivendo, ou você está passando por alguma dessas fases. E antes de nós entrarmos aqui no contexto da vida de Jonas, a primeira fase que fica evidente nesses 4 capítulos aqui, depois você lê com calma na sua casa, a primeira fase da vida de Jonas nessa trajetória é que ele escolheu uma porta. Fala comigo, ele escolheu uma porta. A primeira fase de uma decisão, assim como na vida de Jonas, foi uma escolha. Para que você execute uma decisão, você precisa escolher qual caminho você vai perseguir, qual caminho você vai percorrer. E a primeira fase, então, desse texto aqui da história de Jonas, foi uma escolha. A segunda fase dessa trajetória de Jonas é a fase da análise. Foi quando ele já tinha tomado uma decisão, foi quando ele já tinha feito a escolha dele, e aí ele passou por um tempo de analisar se a escolha dele foi certa ou foi errada. Se a escolha dele ia trazer bênçãos, benefícios para a vida dele, ou foi prejudicial para a trajetória dele, para o propósito que Deus tinha para ele. E a terceira e última decisão, é a decisão que eu e você nós vamos tomar nessa noite. A decisão de permanecer ou de pular do barco. E eu quero declarar em nome de Jesus, que se você entender essa palavra, o próprio Deus que agiu na vida de Jonas, que é o mesmo Deus que age na sua vida, vai transformar a sua história, não amanhã, meu irmão, não vai transformar a sua história na próxima semana, não é uma promessa para daqui a 10 anos, mas Deus vai transformar a sua vida hoje. Se você entender a história de Jonas e decidir aplicar o que Jonas aplicou, a sua vida muda e ela muda hoje, em nome de Jesus. Se você crê nisso, dê um aplauso lindo ao Senhor. Jonas, ele era um profeta, meu irmão. Jonas, ele era um profeta que viveu em Samaria ali em torno de 800 anos antes de Cristo, durante o reinado de Jeroboão II. E aí, esse cara chamado Jonas, ele era reconhecido pela sua palavra profética, ele era reconhecido pela autoridade que ele tinha, ele era reconhecido pela autoridade com que ele pregava a palavra de Deus, com que ele professava aquilo que Deus colocava no coração dele em direção ao povo de Israel. Ele era reconhecido pela sua autoridade, as suas palavras eram consideradas pelo povo como palavras que vinham direto do trono de Deus. Ele era um profeta verdadeiro. Não tinha essa de the king, the power, the best, não sei das quantas. Tem muita gente ligada no Instagram, né, meu irmão? Vai ler a Bíblia. Você está muito conectado no Instagram. Mas Jonas, ele era um profeta de verdade. Jonas era um profeta em quem a autoridade do Deus vivo era reconhecida na vida dele. As palavras dele eram reconhecidas, como eu falei, como uma palavra que vinha direto do trono de Deus. E apesar de alguns dizerem que é profeta, eu queria perguntar para você essa noite, as suas palavras têm sido conhecidas como palavras que vêm de onde? As suas palavras têm sido palavras que vêm da parte de Deus, como o profeta Jonas? Ou por vezes, assim como eu falho, por muitas vezes as suas palavras
tem sido palavras de murmuração, tem sido palavras de reclamação, por vezes palavras da parte de Deus também. Então nós vamos aprender com Jonas, que apesar de ter cometido um grande erro, tem muito a nos ensinar nessa noite. Então a primeira fase, como eu falei, se você está anotando aí, a primeira fase dessa escolha da vida de Jonas, é a fase das escolhas. E agora, Rodrigo, o que eu faço? Quando algumas portas se abrem para você, quando algumas oportunidades são escancaradas para você, qual é a porta que você vai escolher entrar? Qual é a decisão que você deve tomar? E aí a gente se encontra como Jonas, numa situação em que você precisa escolher um caminho. E no versículo 2 que nós lemos, Deus dá uma direção muito clara para Jonas. Deus diz o seguinte: Jonas, dispõe-te e vá até Nínive e pregue contra ela, pois a sua malignidade subiu à minha presença. Deixa eu contextualizar para você o que estava acontecendo aqui. Jonas, ele era de Samaria, em Israel. E Deus dá uma direção muito clara para Jonas: Jonas, vai até Nínive e pregue contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Mas o que estava acontecendo? Por que Jonas tomou uma decisão diferente da que Deus mandou ele tomar? Porque naquela época, Nínive era a capital da Assíria. E os assírios e os israelitas estavam em guerra. E então Jonas, ele tinha uma boa desculpa, Horta, para não ir para Nínive. Quem ia querer pregar no campo inimigo? Quem ia querer se infiltrar no meio do arraial do inimigo? E correr um risco de ser executado pelo povo? Então Jonas fica amedrontado. Mas a verdadeira intuição de Jonas, que fez com que ele não fosse, não foi uma boa desculpa. Não foi uma desculpa com qual eu e você podemos falar: cara, ele talvez tivesse razão em não querer ir para lá. A primeira motivação talvez fosse o medo e fosse uma desculpa aceitável. Mas uma desculpa inaceitável que fez com que Jonas mudasse a sua rota é porque ele sabia que quando ele fosse até Nínive e começasse a pregar a palavra de Deus, mesmo que aquela cidade fosse uma cidade cheia de malignidade, Deus tinha o poder de transformar a vida daquelas pessoas. E aí você pode pensar, falar: mas Rodrigo, Jonas era um profeta, Jonas era um homem cheio de Deus, Jonas era uma pessoa que você falou que quando ele pregava as pessoas reconheciam a autoridade profética dele. É verdade. Mas quando Jonas decide se esquivar da decisão que ele deveria tomar, quando Jonas decide se esquivar da responsabilidade que Deus deu para ele, de ir para Nínive e pregar para os inimigos dele, quando ele se ausenta dessa responsabilidade, Jonas então permite com que as suas emoções roubassem a sua unção de profeta. E eu queria perguntar para você nessa noite: quantas vezes as suas emoções te roubaram da decisão que você precisava tomar, numa direção clara que Deus te deu? Jonas, ele tinha uma palavra direta de Deus. Eu e você, não sei se você é igual a mim, mas por muitas vezes eu fico orando pela mesma coisa, esperando uma resposta de Deus. Jonas, ele tinha uma palavra muito clara: vai até Nínive e pregue a minha palavra. Quantos gostariam de ter uma resposta muito clara da parte de Deus numa questão que você está procurando? Eu queria ter várias respostas da parte de Deus. E o cabeçudo do Jonas teve uma oportunidade dessa e não aproveitou. Mas o que eu e você podemos aprender, enquanto nós estivermos na fase das escolhas, é que eu e você não podemos deixar com que as nossas emoções roubem a direção profética que Deus já nos deu. Isso é muito perigoso, meu irmão, porque mesmo Jonas sendo um profeta, mesmo Jonas sendo aquele que era reconhecido pelo povo como um homem de Deus, mesmo ele tendo todas essas atribuições, ele deixou com que suas emoções roubassem o seu destino profético. E aí no versículo 3 que nós lemos agora, vai dizer que Jonas decide seguir para o porto, mas ao invés de pegar um navio em direção a Nínive e cumprir a palavra de Deus, ele pega um navio e vai em direção a Tarsis e decide embarcar num caminho de destruição. Então o tema dessa palavra, que você pode ver aqui atrás, é: portas de bênçãos ou caminhos de destruição? O que é que você vai escolher para a sua vida a partir de hoje?
Você vai escolher uma porta que Deus abriu para que você cumprisse a vontade dEle e as bênçãos dEle viessem a alcançar a sua vida, ou caminhos que parecem melhores, caminhos que parecem mais leves, caminhos que parecem maravilhosos aos nossos olhos, mas o fim dele é a destruição. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, sempre que você estiver esperando abrir uma porta de Deus, sempre que você estiver no período da espera, para que a bênção de Deus te alcance, ou alguma resposta da parte dele, e alguma porta se abra na sua direção, Satanás ele vem com uma solução muito fácil, muito rápida, com uma porta aberta para que você entre, e seja frustrados os planos de Deus na sua vida. Então cuidado, fala para o irmão que está do seu lado, cuidado, para não ser roubado por Satanás. Fala para ele com mais força aí, cuidado, fala com voz de profeta, meu irmão, cuidado, para não ser roubado por Satanás e pelas suas emoções. Agora, como saber, Rodrigo, se essa porta que se abriu para mim, quantos aqui estão esperando uma resposta da parte de Deus? Olha aí, então é para você essa palavra, meu irmão. Agora, como saber, Rodrigo, se essa oportunidade vai ser a bênção de Deus para a minha vida, ou se há um caminho para a minha destruição? Como que eu vou saber? Como que eu vou discernir? É muito fácil. Existem duas formas. A primeira é como aconteceu com Jonas. Deus ele fala claramente para você o que você deve fazer. No caso de Jonas, o que Deus mandou? Jonas, dispõe-te e vá para Nínive. O que Deus mandou você fazer? O que é que Deus mandou de forma muito clara, que você já sabe que você precisa fazer e que você ainda não começou? Qual foi a Nínive que Deus mandou você ir pregar? Qual foi o lugar que Deus mandou você ir? E você está relutando em ir? Com Jonas, foi uma decisão muito clara, foi uma palavra muito direta, e talvez Deus já tenha dado uma palavra muito clara que você está relutando em cumprir. E existe uma segunda forma, talvez você ainda não tenha uma direção muito clara da parte de Deus, Deus não te falou, faça isso, ou faça aquilo, entra nessa porta de emprego, ou recusa aquela porta de emprego, começa a se relacionar com tal pessoa, faz amizade com fulana, casa com ciclano, entra em compromisso com Beltrano. Talvez Deus ainda não tenha sido direto, mas Ele vai te dar sabedoria para fazer uma escolha. E aí você pode perguntar, mas Rodrigo, eu não sei se eu vou entrar por uma porta ou se eu vou entrar por outra. Você quer uma direção muito clara? Comece a olhar para a vida das pessoas que entraram pela porta que você deseja entrar. Começa a olhar os resultados das pessoas que decidiram entrar pela porta que você quer entrar, pelas pessoas que estão vivendo aquilo que você decidiu viver. E aí você vai conseguir perceber se o estilo de vida dessas pessoas combina com o que Deus quer para você. Ah, Rodrigo, mas eu não sei o que Deus quer para mim, eu não sei quais são as promessas de Deus para mim. Deixa eu te mostrar aqui. Aqui tem centenas de promessas para você. Se você se dedicar algumas horas por dia, em um mês, você vai saber tudo o que Deus tem para você. Você vai ter todas as direções que você precisa para tomar a decisão que você precisa tomar. Agora, se você não sabe qual a decisão que você precisa, é muito fácil. Mergulha na palavra. Essa palavra aqui, meu irmão, essa palavra, ela vai te dizer a forma que você precisa pensar, o que você precisa pensar para tomar uma decisão, o que você precisa ser para tomar uma decisão, o que você precisa pensar para tomar uma decisão. E aí quando você pensar nessas coisas, quando você pensar nas coisas do alto, quando você decidir pensar na palavra de Deus, aí você vai entender o que você precisa ser, como você precisa ser para tomar uma decisão, como você precisa ser para fazer a vontade de Deus, como você precisa ser para cumprir a vontade de Deus. E aí quando você souber de tudo isso, você vai entender como você precisa fazer, como você precisa ser e como você precisa fazer. Mas para isso, você precisa estar com os ouvidos afinados e com os olhos atentos no que Deus tem para te entregar. Quer aprender a fazer a escolha correta, meu irmão? Quer se livrar do problemão que Jonas se meteu aqui nessa história? Esteja com o ouvido atento para ouvir uma voz direta da parte de Deus e com os olhos fitos
na palavra dEle, porque aqui tem uma direção para a sua vida. Você crê nisso? Se você crê que Deus tem a resposta que seu coração precisa, dê o melhor aplauso que você pode a Ele, em nome de Jesus. Eu não sei você, mas muitas pessoas têm o desejo de viajar para fora, de morar nos Estados Unidos, fazer missão nos Estados Unidos, né? O Anderson tem um chamado para Orlando, né, Anderson? Ou é Orlândia? É Hortolândia, né? É Hortolândia. Mas uma das vezes que nós viajamos para lá e nós voltamos, a gente foi jantar, eu e Mitch, com um casal de amigos nossos, e a gente estava conversando e falou, cara, como que é lá? É igual, só que melhorado, né? Ele falou, você não tem vontade de morar lá, nos Estados Unidos? Eu falei, claro que eu tenho. Quem que não tem vontade de morar? Eu já tive vontade. Ele falou, por que você não mora? Por que você não vai para lá? E aí, de forma muito simples, clara e definida, eu falei, porque Deus não mandou. Por que eu vou morar lá? O que eu vou fazer do outro lado da América? Se Deus não mandou eu ir. Você quer uma decisão? Você quer tomar uma decisão que você não vai se arrepender, meu irmão? Espera Deus falar com você. Analise as decisões que você precisa tomar à luz da palavra, à luz das escrituras. E eu tenho certeza que você não vai errar. Eu tenho certeza que você não vai se frustrar. E essa é a primeira etapa. A segunda etapa, que fica muito evidente nesse texto, a segunda fase, é a fase da análise. No versículo 3 que nós lemos aqui, diz que Jonas, ao invés de pegar um navio rumo a Nínive, para cumprir a palavra que Deus tinha dado para ele, ele pegou um outro navio e foi para Tarsis. E aí, quando ele está nesse navio, indo em direção a Tarsis, uma cidade que Deus não mandou ele ir, um lugar que Deus não direcionou ele para pregar, a Bíblia vai dizer que começa uma grande tempestade. E a tempestade começa a fustigar o barco, e a Bíblia vai dizer nos versículos seguintes que Jonas estava escondido dentro de um porão, envergonhado. E a Bíblia vai dizer que enquanto está aquela tempestade, os marinheiros começam a jogar as cargas do navio para fora, porque eles tentam fazer com que a embarcação ficasse um pouco mais leve, para que ela não afundasse, para que quando as ondas fustigassem o barco, aquele navio não afundasse. E aí eles então começam a jogar os seus pertences, começam a jogar as bagagens para fora do navio e ficam desesperados. O que é que eles vão fazer? Como que eles vão agir mediante a essa tempestade? A verdade, meu irmão, é que durante toda a nossa vida, nós vamos viver uma tempestade. Meu Deus, Rodrigo, você está declarando que eu vou viver uma grande tempestade? Não é isso. Mas eu quero te dizer que enquanto você vive, meu irmão, enquanto você respira, a vida tem problemas. Mas a diferença é que existem tempestades e tempestades. E nessa história aqui de Jonas, nós vamos aprender que existem 3 tempestades. Existem as tempestades que são naturais. Existem as tempestades que são permissão de Deus. Mas existem também as tempestades que nós mesmos causamos. E nesse texto aqui, esses 3 tipos de tempestades, elas se manifestam de algumas formas. Existe uma tempestade que é natural para mim e para você. Eu ia dar o exemplo da Sara aqui desde ontem, e agora eu fico até sem jeito de falar da dor que a Sarinha está em casa, depois do milagre que é o Isaac, mas eu coloquei aqui, e ontem, meu irmão, nós viemos para a rede pela primeira vez com a Sara. A Mitty veio ministrar o louvor junto com o pastor Lucas, e eu fiquei ali de babá na sala VIP com ela. Ela ainda não pode ter contato com muita gente, não tomou todas as vacinas, e ela estava maravilhosa, eu dei mamar, estava um paizão, top, estava super feliz. Aí a gente foi para casa, mandei mensagem para meus 12, falei, vamos para casa comer o lanche, né? A gente fica lá, tem um tempo de mesa legal. Meu irmão, no meio do caminho, mas ela abriu um berreiro. Eu não sei o que aconteceu, mas ela começou a chorar copiosamente. E aí eu acho que era dor, era cólica, né? Normal. Eu não lembro de quando eu tinha 3 meses, então não lembro se era normal. Pai de primeira viagem, a gente fica todo perdido, né? A gente fica todo babão e ao mesmo tempo todo perdido, né? E eu não sabia o que fazer, mandei mensagem para meus 12, falei, abandona, não vai dar, ela está aqui chorando sem parar. E aí a gente foi para casa e ela está chorando, chorou de noite, chorou madrugada, chorou hoje de manhã. Aí ela pausava e voltava a chorar de novo, e o meu coração aflito. Mas aí eu entendi, e isso ministrou meu coração. São tempestades naturais, faz parte da vida.
Quando eu era bebê, provavelmente eu chorava também e mamava muito. Provavelmente o Pedrinho também chorava muito. E agora ele só corre para cá e para lá, lindo. O Gui quer que ele seja meu genro, né? Depois que minha filha nasceu e é linda, quer que seja meu genro, né? Meu Deus do céu. Mas são tempestades naturais, faz parte da vida. Talvez você esteja passando por uma tempestade que é natural. Outro profeta que você conhece, o profeta Elias, depois de ter feito vários feitos maravilhosos, ainda assim ele se escondeu na caverna, com medo de Jezabel, com medo, angustiado, com o espírito dele aflito, pedindo para o Senhor tirar a vida dele. Mas são tempestades naturais. Aí também existem as tempestades que Deus manda para nos fortalecer. 2 Coríntios 2:10, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: por isso, aceito com prazer as fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. O que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui? Que essas tempestades, essas frustrações, essas dificuldades estavam tornando ele um homem mais forte. E aí talvez você esteja passando por uma guerra na sua casa, você esteja passando por uma guerra no seu trabalho, por uma guerra na sua família. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, só tem dificuldade na família quem tem uma família. Só passa por dificuldades no casamento quem um dia desejou ter uma esposa, quem um dia desejou ter um marido. Só tem dificuldades com filho, como eu tive agora, ou talvez você esteja tendo uma dificuldade ainda maior, quem foi saudável para gerar um filho e teve a bênção de Deus para que isso acontecesse. Não se desespere. Não se desespere quando as tempestades naturais vierem sobre você. E não se desespere quando Deus permitir algumas tempestades que talvez esteja permitindo na sua vida, porque isso não é para te matar, mas é para te fortalecer. Agora existe uma terceira tempestade, que foi essa que Jonas se meteu, que são as tempestades das nossas próprias escolhas. Nos versículos seguintes, a Bíblia vai dizer que aconteceu essa grande tempestade. Começou a fustigar o navio e os marinheiros já não sabiam mais o que fazer, o comandante não sabia o que fazer, e aí eles começaram a jogar toda a carga do navio para fora. Ou seja, a tempestade que Jonas atraiu pelas suas más decisões começou a trazer prejuízo para quem estava naquele barco. Começou a trazer prejuízo para a vida dele por conta de decisões que Deus não aprovava. Você quer saber mais? Você quer saber o que é pior? Talvez você também esteja perdendo coisas. Talvez hoje você já perdeu, ou esteja perdendo relacionamentos duradouros, estejam perdendo bênçãos que Deus já confiou a você, porque você tomou decisões que Deus não aprovava. E aí você atraiu uma tempestade que Deus não tinha planejado para você, mas você atraiu por conta de algumas decisões que não vieram da parte dele para você. E aí você começou a ter alguns prejuízos. Talvez você tenha perdido alguns relacionamentos, algumas amizades. Talvez você tenha perdido dinheiro. Talvez você tenha perdido alguns negócios, porque você tomou decisões que Deus não aprovava. Mas aí você quer saber como fica pior? Que foi a decisão de Jonas. A decisão dele não trouxe só prejuízo para ele, mas trouxe prejuízo para quem estava com ele. Quantas decisões erradas, meu irmão, eu e você tomamos por vezes, que afetam negativamente a nossa família, que afetam negativamente as pessoas que caminham com a gente, porque os nossos ouvidos não estavam afinados à voz de Deus, os nossos olhos não estavam fitos nos planos que Ele tinha para mim e para você. Agora, por mais que eu e você tenhamos tomado algumas decisões que nos trouxeram prejuízos e trouxeram prejuízos para aqueles que caminhavam conosco, Deus pode fazer novas todas as coisas. Você crê nisso? Deus pode restaurar tudo aquilo que foi perdido, independente se for por uma tempestade natural, independente se for por uma tempestade que Deus mandou para que eu e você nos fortalecêssemos, ou se for uma tempestade causada por nós mesmos.
Deus pode, a partir de hoje, fazer novas todas as coisas na minha e na sua vida, se nós ouvirmos a voz dEle. Eu não sei qual das fases que você está vivendo essa noite. Eu não sei se é a fase de escolher uma porta de bênção e se livrar do caminho de maldição, ou se você já tomou algumas decisões e essa palavra está fazendo você analisar se essa decisão foi boa, foi assertiva, foi aprovada pelo Senhor ou foi reprovada por Ele e você está colhendo alguns frutos. Mas eu tenho certeza que essa terceira fase, eu e você, inevitavelmente, vamos passar por ela. Então, independente de qual fase você está vivendo, independente de qual dessas duas tempestades você está vivendo, inevitavelmente, nós vamos ter que tomar uma decisão hoje. Diga hoje. Fala comigo, hoje eu vou tomar uma decisão. Hoje, inevitavelmente, eu e você vamos tomar uma decisão. Uma decisão de ou continuar ou pular do barco. Você está comigo aqui? Ou você continua no barco, rumo a caminhos de destruição, ou você toma uma decisão difícil de pular do barco no meio da tempestade, com o caminho andando, para que Deus possa restaurar a sua história. Eu queria que você ficasse de pé, a gente já está terminando. Essa terceira fase, meu irmão, é a fase do entendimento. Fala para o irmão que está do seu lado, essa é a fase do entendimento. Essa é a fase do entendimento que você agora está tendo uma resposta da parte de Deus, e o Espírito Santo já começou a incomodar você, se você deve permanecer no barco que você está, ou se você deve pular do barco em alto mar, se você deve pular do barco na alta tempestade. Eu queria que você refletisse agora qual foi a porta errada que você entrou. Qual foi a decisão que você tomou tempos atrás, que está fazendo você colher frutos de destruição, frutos de perdição, frutos de derrota? Qual é a tempestade que você está enfrentando? Essa tempestade é uma tempestade normal, faz parte da vida, ou é uma tempestade que você causou por algumas decisões? Jonas, meu irmão, ele era um homem de Deus, assim como eu e você. Jonas, ele era um profeta. Jonas tinha a unção profética. Era um homem cheio da presença de Deus, assim como você. Assim como você, mulher, também é cheio da presença de Deus. Mas ainda assim ele tomou uma decisão errada. Porque apesar de sermos cheios de Deus, a gente é falho pra caramba. A gente erra pra caramba. E é muito mais fácil nós tomarmos decisões erradas, Luquinha, do que nós tomarmos decisões corretas. Porque nós tomamos decisões baseadas nas nossas emoções. Agora, a decisão que Jonas tomou foi errada. Ele entrou por uma porta que não foi Deus que abriu. E mesmo se escondendo no porão, para que ninguém notasse o seu erro, para que ninguém notasse a sua falha, ninguém notasse os seus pecados, ele foi descoberto. Porque Satanás ajuda você a errar. Ele abre uma porta facinho para você entrar, e você fala: meu Deus, uma bênção que eu esperava há tanto tempo, olha só, Deus mandou antes. E aí você descobre no meio do caminho que era um caminho de perdição. Mas é nesse meio caminho que Jonas entrou. Ele se escondeu no porão, e ele achou que ninguém descobriria que ele estava lá, e ele estava envergonhado por conta da sua decisão. E aí o que aconteceu é que depois de terem jogado tudo fora, e essa tempestade não ter parado, as guerras terem continuado açoitando aquele navio, o risco iminente daquele navio afundar começou a aumentar, a conta chegou. A consequência da decisão errada de Jonas veio muito rápido. E quando Jonas viu que a situação que ele causou era irreversível, ele se arrependeu e tomou a decisão mais difícil que ele teve que tomar nessa história aqui, que foi de pular do barco no meio de uma tempestade, sem a certeza de que ele viveria
ou de que ele morreria. Mas a decisão que Jonas tomou de pular do barco em alto mar, no meio da tempestade, foi uma decisão entendendo que ou Deus salvava ele, ou, arrependido, ele teria o perdão de Deus. Mas não foi fácil. Pensa você na situação de Jonas. O versículo 12, aqueles marinheiros dão uma orientação. Eles dizem: não, vamos fazer o seguinte, ao invés de você pular, ao invés da gente ter que te jogar do barco, como o próprio Jonas pediu para os marinheiros, Jonas chegou para eles e falou: olha, eu sei por que essa tempestade está acontecendo. É porque eu desobedeci a Yahvé, o Deus da terra e o Deus do mar. E aí Jonas fala para eles: olha, para resolver essa situação é muito simples, é só me jogar no mar, e tudo isso vai se resolver. Toda essa situação, toda essa tempestade vai passar. E aí aqueles marinheiros falam: não, eu tive uma decisão melhor, eu tive uma ideia melhor. Vamos remar, vamos voltar para a terra, vamos voltar para onde nós saímos, e então a gente vai se livrar dessa tempestade. Eu não sei se você entendeu, meu irmão, mas existem algumas fases das decisões que nós tomamos, que ou nós pulamos do barco, crendo que Deus vai restaurar a nossa história e transformar a nossa vida desde então, ou a gente continua gerando as tempestades que nós não suportamos. Porém, nesse caminho, pessoas que não vivem o que você vive, pessoas que não têm o entendimento da parte de Deus, do que é necessário fazer para recomeçar, para resetar uma história, vão tentar te convencer que não é necessário pular do barco. Vão tentar te convencer que se você pular do barco, é perigoso você morrer, então continua aqui no barco, fica aqui mais um pouquinho, a gente vai dar um jeito para você não morrer, a gente tem uma outra estratégia. Não, olha, não precisa ir atrás do Senhor, não precisa depender dele, eu tenho aqui uma estratégia para você prosperar, eu tenho uma estratégia de vida aqui, ó, que você não precisa se lançar nos braços do Senhor. Essa forma aqui vai dar certo. Vai pelo cantinho, vai pela beirada, dá um jeitinho brasileiro, que você consegue fugir dessa tempestade. Pessoas que não vivem debaixo da direção de Deus vão tentar te convencer de que ficar num barco que não foi feito para você é melhor do que se lançar no mar e depender dos cuidados do Senhor. Cuidado, porque se você está num barco que Deus não aprovou que você entrasse, a melhor decisão que você pode tomar hoje é pular desse barco e crer que lá no fundo do mar vai ter um peixe enviado por Deus para engolir você. E por mais que seja apertado, por mais que sejam dias que não serão fáceis, ali você vai estar protegido, você vai estar guardado. E enquanto você permanece por 3 dias naquele tempo sendo reciclado por Deus, no final dele você vai voltar à vida e vai cumprir os propósitos que Deus tem para você. Você crê nisso? Então feche seus olhos. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, Ele vai ministrar o seu coração. Qual foi o barco errado que você entrou? E qual é a decisão que você precisa tomar para que Ele restaure e transforme a sua história? Em nome de Jesus. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado.
eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Coloque a mão no seu coração. Eu não sei qual foi o barco que Deus mandou você pular nessa noite. Talvez é um relacionamento que Deus não aprova. Talvez um negócio que Deus não preparou para você. Mas algum barco Deus está incomodando você para pular nessa noite. E o seu coração está militando contra o seu espírito. Se você deve permanecer nesse barco ou se você deve se lançar no meio da tempestade. E eu quero te dizer que por mais que pareça difícil se lançar nas profundezas do mar, no meio da tempestade, contando com o socorro do Senhor, num barco confortável, mas que não foi Ele que fez para você, meu irmão. Ele manda você pular e confiar nele, a depositar toda a sua esperança, a depositar toda a sua expectativa, para que Ele recomece a sua história. Eu não sei se Deus precisa mandar um grande peixe, como foi com Jonas, para engolir você, para que você entenda o apelo dele nessa noite, para que você viva dias de aperto, para que você viva alguns dias ali de aflição, alguns dias que talvez até cheire mal. Mas Deus permitiu Jonas voltar para o caminho certo, porque ele se arrependeu. Deus pôde transformar a história de Jonas e completar a boa obra no ministério dele, na vida dele, porque ele se arrependeu da decisão errada que ele tomou. Qual é a decisão errada que você tomou, que você precisa se arrepender hoje? Jonas voltou pelo arrependimento e pela dor. Talvez Deus esteja permitindo hoje você voltar pelo amor. Talvez você nem tenha sofrido tanto nessa decisão errada que você tomou. Talvez hoje você esteja voltando pela dor, como foi com Jonas. Mas aproveite essa oportunidade de voltar, mesmo que doa, porque pode ser que se você ficar por mais um tempo no barco, você nem volte para dar o seu testemunho. Misericórdia. Continue com a mão no seu coração e feche seus olhos. Repita essa oração após mim. Diga: Pai. Fala mais alto, fala: Pai, nessa noite eu reconheço que eu tenho tomado algumas decisões que desagradaram ao Senhor, mas eu aprendi, eu entendi que eu preciso me arrepender e me lançar no mar. Nessa noite eu decido confiar no Senhor. Nessa noite eu decido me lançar no mar, sem garantias, sem segurança, crendo que o Senhor me guardará, me protegerá e vai reescrever a minha história. Por isso, me perdoa, escreve o meu nome no livro da vida e me dá direito à salvação eterna em Cristo Jesus. Continue com seus olhos fechados. Eu quero saber se foi a primeira vez que você fez essa oração. Se foi a primeira vez que você fez essa oração, eu queria que você levantasse uma de suas mãos. Eu quero ver onde você está e eu queria orar por você mais uma vez. Se você fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida para Jesus, reconhecendo que tem tomado algumas decisões, mas que Ele pode reescrever a sua história, levante sua mão o mais alto que você puder. Deus te abençoe, Deus te abençoe.
Que Deus abençoe você também. Que Deus abençoe você aí também no fundo. Se você fez essa oração pela primeira vez, entendendo que tem tomado algumas decisões que não agradaram ao Senhor e por isso você tem colhido alguns frutos de decisões erradas, eu queria que você levantasse sua mão mais uma vez. Eu queria enxergar você onde você está. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe também. Vamos fazer uma coisa. Eu quero orar por você para que Deus comece a reescrever algumas áreas da sua vida. E para isso eu queria que você, num passo de fé, saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Eu queria orar por você. Enquanto você está vindo para cá, eu queria que a igreja desse um aplauso ao Senhor por cada uma dessas vidas. Vem para cá. Eu quero orar por você. Vem para cá. Você precisa de um toque do Senhor na sua vida, vem pra cá, meu irmão. Eu sou o primeiro a estar aqui. Na verdade eu já estou aqui, porque eu entendi que tem muitas áreas da minha vida que precisaram ser reescritas pelo Senhor. Se você reconhece que tem alguma área que Deus precisa tocar, vem pra cá. Dê um aplauso ao Senhor, meu irmão. Dê um aplauso ao Senhor, vem pra cá. Se você é corajoso como o Wilson, se você é corajoso como meu irmão Calvo aqui, ó, é do meu time, vem pra cá, eu quero orar por você. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és. Tem mais alguém aqui como o profeta João? Como o Wilson, como a Nilva? Tem mais alguém? São só essas pessoas que precisam ter a sua história mudada? São só essas pessoas que tomaram alguma decisão errada e precisam pular do barco? Se são só esses, nós vamos orar. Estenda sua mão para cá. Estenda suas mãos também como se fosse receber algo da parte de Deus. Meu Deus, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome. Nós queremos declarar que nós confiamos que é mais seguro estarmos no meio da tempestade, no meio das águas, dependendo da Tua proteção, do que num barco que não foi feito para nós. Nós louvamos a vida de cada uma dessas pessoas que reconheceram que precisavam tomar uma decisão de reescrever algumas histórias, algumas decisões e reescrever a sua vida. Nós louvamos o Teu nome porque hoje houve salvação e hoje houve reconhecimento da parte deles para com o Senhor, para com a transformação da vida deles. Por isso nós louvamos o Teu nome e nós nos alegramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu falar uma coisa para você.